E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o João. E o Dudu? E hoje a gente tá aqui pra falar sobre A Hora do Mal, um filme que a gente viu recentemente e a gente queria falar um pouquinho sobre. Exatamente, aí como o João falou, a gente viu esse filme aí que tava prometendo um dos grandes filmes desse ano, definitivamente. E aí a gente vai estar comentando um pouquinho ele aí, sem spoiler de começo, né? Só falando um pouco mais por cima sobre o filme. E depois, obviamente, a gente vai comentar algumas coisas que a gente gostou, obviamente, usando os spoilers. E não esqueçam de deixar o like e comentar aí o que vocês estão achando do retorno do canal e também comentarem se vocês gostam desse estilo de vídeo, um vídeo mais de opinião. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. E vamos falar primeiramente sobre a história, a trama e o mistério ali do filme. Eu acho que foi algo, pra mim, um ponto alto do filme, que é todo esse mistério de por que as coisas aconteceram, e por que as motivações disso acontecer e no que isso reflete. Eu acho que essa parte foi pra mim um ponto alto do filme. Acabou me prendendo muito esses fatores e eu queria saber um pouco mais sobre cada situação ali, sobre cada personagem envolvendo aquela história. Eu basicamente afirmo aí o que o João falou. Eu gostei muito do ritmo do filme. Eu acho que ele começa num ritmo muito bom. A introdução dele é muito boa. Aquela primeira metade ali do filme, eu acho que ela anda muito bem. Eu acho que a partir de um certo momento tu acha que o filme vai talvez dar uma desacelerada, mas eles não estendem muito isso e aí depois o filme volta de novo no ápice, entendeu? E eu acho que isso justamente porque eles focam muito mais em desenvolver personagens um pouco mais interessantes, né? E acabam que algum outro personagem ali que fica meio de segundo plano, ele acaba, às vezes, não sendo tão interessante, mas eles não alimentam muito aquilo. Enfim, galera, os personagens têm vários muito interessantes e um deles foi o Art, que ele é interpretado pelo nosso querido Thanos, o Josh Brolin. Ele foi um dos personagens que eu mais achei bacana e achei muito legal a motivação dele. Inclusive, eu achei uma motivação melhor que a da protagonista de Primeiro Momento. Inclusive, o filme tem essa sacada muito legal, mas que dá um ritmo muito bacana pro filme. Em certos momentos ali eu achei meio enrolado, principalmente no segundo ato do filme ali, mais ou menos no meio. Embora o ritmo nas horas certas, ele tem um tempo legal. Uma outra coisa eu acho que eu queria puxar aqui é basicamente essa direção do filme, sabe? Eu achei isso bem legal. Uma das coisas que eu mais gostei de primeira vista, assim, foi a trilha sonora do filme. Eu acho que ela dá um ar de suspense ali ideal. Embora tenha certos momentos que o filme ele puxe talvez um pouco mais para um lado cômico, meio que não proposital. E principalmente, acho que não vale falar muito aqui porque é meio que a magia do filme, mas o filme tem um elemento principal, uma forma de contar a história que eu acho que é muito bem feitinha, embora tenha ali seus altos e baixos. Mano, pra mim a direção foi muito boa. Ele faz composições ali de cenas muito legais e ela te deixa em vários momentos ali tensos. E o diretor sabe certinho usar alguns elementos do terror ali, do suspense, pra te deixar meio angustiado. Algumas cenas elas são mais compridas, mais desenvolvidas, justamente pra te deixar um pouquinho mais angustiado ali. Eu acho que essas cenas são muito legais. Também a fotografia do filme foi algo que eu achei muito legal. Embora não tenha nada muito, nossa, espetacular, mas eu achei algo muito positivo também. Ele não tenta inovar muito, né? Ele não tenta ser muito extravagante no visual do filme. Tem certas cenas que eu acho que eles sabem conduzir muito bem visualmente o filme. Tem muitos momentos desse filme que ele fica muito em silêncio, né? Então tu consegue ver, prestar Sim, atenção nas ele usa coisas. bastante esse elemento. E eu gostei bastante dessa parte, né? Talvez um pouco para finalizar, né, essa parte sem spoilers, eu gostaria muito de falar da história também. A maioria das pessoas que assistem um filme geralmente assistem os trailers, a sinopse, então sabem do que o filme se trata. Eu, obviamente, prefiro muito mais assistir um filme sem saber do que ele se trata, então esse filme eu tentei ver o menos de coisa possível. Eu acho que a história, ela, juntando todos esses elementos que a gente falou de direção, de personagens, do ritmo do filme, eu acho que a história principal, a trama principal, o jeito que ela é iniciada, o jeito que ela é construída e o jeito que ela é finalizada, eu acho que foi um grande ponto alto do filme pra mim. Eu acho que o que mais me chamou a atenção, com certeza. Bom, e aproveitando que tu trouxe sobre isso, eu já tinha até me esquecido de falar sobre isso. Enfim, mano, eu não vi nada na dica, não vi sinopse, não vi nada. E isso foi uma experiência muito legal, meu. Porque é muito raro hoje em dia, né, a gente ir pro cinema e não saber muito do que é a história, pelo menos a história se trata de sinopse ali. E nesse filme aconteceu isso comigo.
E agora, se você já assistiu até aqui, muito obrigado, porque agora vai começar os spoilers. Então, se você não viu esse filme, você saia deste vídeo agora e vai ver o filme agora enquanto ele tá em cartaz, porque vale a pena ir no cinema, é muito importante. Esse filme ver no cinema tem um gosto a mais, mas então fique ligado que a partir de agora a gente vai comentar sobre o filme com spoilers. Primeiramente, a gente tem então a montagem do filme, que é algo muito legal. A montagem vai tendo um fluxo bem legal, por causa que ela vai as perspectivas de diversos personagens que eles te apresentam ali no início. Essas pontas, então, elas vão se conectando ao decorrer do filme, e isso é muito bacana. É um dos pontos altos para mim, junto com a direção e com a história. Mas para mim é algo que influencia muito em como tu vai contar essa história, também no ritmo do filme, que é muito legal. Exatamente, como eu falei antes também, né, não podia spoiler, mas agora pode. Eu gostei muito desse elemento de história, eu gostei muito dessa forma de contar essa história de diferentes perspectivas. Com o tempo, com o passar do filme, tu acaba se envolvendo mais na trama por causa dessas perspectivas, que daí tu vai entendendo cada ponto, tu vai entendendo cada motivação de personagem separado. Falando um pouco mais das perspectivas em si, né, eu gosto muito, por mais que, né, possa ser uma personagem que não tenha um ponto muito alto, também não tem um ponto muito baixo. Eu acho que a perspectiva da Justine ali, né, o começo, né, todo mundo acha que ela é a culpada, todo o mistério, porque na perspectiva dela, tu não sabe de nada, entendeu, do filme. Então eu acho muito interessante como é guiado isso, e a partir do Archer ali, que é um pouco mais... Ele começa um pouco mais a investigar isso, né? Que nem o João trouxe, né? Que ele é um personagem um pouco mais interessante por causa da motivação dele, porque ele é um dos pais das crianças, né? Que desapareceu. Uma outra perspectiva que eu gostei bastante foi a do gurizinho, né? Do guri, que foi o único que não foi levado, e que ele tem, né? Total relação com o porquê da história, né? Justamente eu gosto dessa perspectiva dele, porque é onde a resolução, tudo termina explicadinho ali, e é um personagem que é um personagem que eu gosto um pouquinho mais, porque enfim, ele é só uma criança inocente no meio de tudo aquilo ali, sabe? Eu acho que a história contada pela perspectiva dele ali é bem legal. E outras nem tanto, como a do policial e do cara lá. Embora sejam personagens importantes, até porque eles foram os personagens que, querendo ou não, foi por causa deles que a mulher perde lá, né, no final. As histórias deles eu até não achei tão interessante assim. Eu senti que foi só pra enrolar um pouco mais e dar um motivo pra chegar ao final do filme lá e eles descobrirem que eles estão dentro da casa, enfim. Beleza. Esses pontos positivos da montagem também têm seus pontos negativos ali das perspectivas, né? Inclusive, os personagens do Paul e do James, eles são, cara, elementos de roteiro, tá ligado? Pra fazer funcionar a história ali. Pra dar uma enrolada ali no meio, pra no final terem uns personagens ali relevantes dentro da casa. Mas enfim, eu vi eles muito como um elemento de roteiro para fazer a história seguir sem muita profundidade. A gente não se importa muito com eles, pelo menos eu. O James, inclusive, ele tem alguns elementos mais cômicos, assim, que eu achei até bacaninha no filme, porém, nada muito marcante, assim, sabe? É bem clichê, inclusive. Eu acho que essa enrolada que deu aí no meio do filme com esses dois, cara, se tu corta, tu não muda nada da história do filme, nada do roteiro, sabe? Então eu acho que a trama poderia seguir tranquilamente sem eles. E lembrando também, né, obviamente, não menos importante, tem a perspectiva do Marcos, né? Essa perspectiva eu achei legal por causa que ela é curtinha e ela apresenta a vilã. Então eu achei que ela é super válida. Por causa que nas perspectivas do Paul e do James, a gente não tem nada de muito relevante a não ser os dois ali. Eles meio que se completam nas suas perspectivas. Então dá na mesma coisa. A do Marcos eu achei um tempo exato ali pro filme caminhar e se desenvolver e apresentar um personagem que é muito marcante, que é a vilã, né? Sim, perfeito. E apresenta juntamente, né, o conceito de como que ela faz aquilo, o que que é aquilo exatamente, né? Ela, de certa forma, dá uma explicada ali. E eu achei essa perspectiva bem legal, como o João falou, porque é muito rápida, introduz a vilã, introduz o conceito e logo depois, né, já corta pro Marcos perseguindo, né, eles lá no posto de gasolina, que é uma das grandes cenas, eu acho, desse filme. E além do mais, eu só conectando, né, agora, falando um pouco mais sobre a vilã e o conceito do filme, né? Primeiramente, um pouco falando sobre a vilã, eu acho que eu sinceramente eu gostei. Eu não sei dizer se eu acho ela uma vilã muito, talvez, icônica no geral, assim, se a gente pega, tipo, vilões de terror, mas dentro do filme eu senti que ela funcionou muito bem. Não sei se foi, acho que a atuação, né,
da atriz que faz a vilã Muito ajudou boa a um pouco atuação da também. atriz. Porque tu acha, ela é uma personagem muito misteriosa. Termina o filme, tu nem sabe o que ela representa, entendeu? Pois é um ponto do filme, né? Não aprofunda em nada, ela tá ali pra Ela, responder algumas coisinhas que é estabelecido no próprio filme. exatamente. Nada de passado, nada de. E ela tá ali pra fazer o papel dela, que é ser a vilã, tá ligado? E ela faz isso muito bem. Eu acho que tu meio que consegue sentir uma certa raiva dela. E eu acho isso bem legal, como eles introduzem essa vilã junto com a história. E eu acho bem legal, achei bem criativo a ideia de que ela é uma bruxa e ela controla as pessoas. Obviamente isso também não é muito explicado, embora a gente entenda um pouco, né, como que ela faz. Eu achei uma ideia bem boa, mano. Porque aí é que tá, entra um pouco com o nome do filme, né? Que o nome do filme é Weapons, que em português seria Armas, né? E Uhum. aí a gente tem essa interpretação meio. Não é vaga, né? Mas ela fica meio entreaberta, né? De que, na verdade, as pessoas viram armas, né? Então, tipo, tipo, a pessoa é possuída por aquilo que caça e não termina, entendeu? Até que a pessoa esteja morta ou o portador esteja morto. E eu acho que isso é um ponto que eu achei meio estranho. Não muda nada no filme pra mim, mas é que em português o filme é A Hora do Mal, né? E aí tu assiste o filme achando que vai ter alguma coisa a ver com a hora, né? Porque tu associa, pô, a hora do mal. Pô, então essa é a hora do mal que vai acontecer alguma coisa e na real é só a hora que a mulher fez lá, aleatório, o bagulho, entendeu? Mas eu também sinto que Armas ficaria meio estranho por um título de filme É, e com certeza. eu só achei engraçado, E né, o título. na minha interpretação ali, não, tudo bem, estou puxar pelo título, mas não necessariamente no filme só ocorre isso, né? Ela dá a entender ali que eu acho que, entre aspas, tiraria a vitalidade daquelas crianças, e no final do filme eu interpretei dessa maneira, por causa que eles aparentemente estão todos vegetativos e se recuperando, né, depois. Então eu acho que de alguma maneira ela meio que foi sugando as pessoas que estavam ali naquela casa. Perfeito. Aproveitando para falar sobre isso, eu queria puxar, não sei se isso te incomodou ou não, mas a leve suspensão de descrença. Quem não sabe o que é isso, é tu ignorar algumas coisas para fazer a história fazer sentido. Para mim, cara, isso pareceu 17 crianças. Como assim não tem uma câmera ali perto para pegar aquele monte de crianças chegando naquele final lá, sabe? Que mostra que foi um bando de crianças. E, tipo, diversas vezes mostra que as câmeras estavam ligadas. Que eu achei que a gente tem que ter uma leve suspensão de descrença nesse caso para aceitar isso, para não entender que não investigadores não estão trabalhando nessa situação. Isso me incomodou um pouquinho depois pensando sobre o filme, sabe? E que talvez não faria sentido ninguém ter encontrado as crianças ali. Talvez se eles tivessem usado alguma coisa de magia, sei lá. Mas, tipo, faria muito sentido. Não faria muito sentido ninguém chegar ali através de filmagens ou outras reações de pessoas. Sei lá, de madrugada não vai ter ninguém na rua vendo um monte de gente correndo. Mas Pois é. enfim, posições que talvez me incomodaram um pouquinho. Depois pensando sobre o filme, mas nada que durante o filme me incomodou muito. Eu acho que até eu vou. Até agora eu vou usar isso pra comentar justamente contigo, né? Porque realmente é muito estranho, né, mano? Isso fica um mistério, né? Polícia meio Que que não serve pra nada. tipo, fica um mistério logo no começo do filme, né? Porque ele começa a ser narrado por uma criança, mas ela começa falando, né, que tinha várias crianças que tinham casas com câmeras, né, e tal. Pra te ver como que foi muito fácil. Foi só o cara ir lá, ele olhou o filho dele, aí falou, tá, ele foi pra lá. Aí ele olhou na casa de outra mulher. Ah, ele veio pra cá. E Ele já descobriu. é Foi muito justamente fácil. isso que eu fiquei pensando depois, sabe? Tipo, mas daí tem a tal da suspensão da descrença, que daí tu tem que interpretar que os policiais talvez não tivessem tão a fim de investigar o caso. Pô, mas sei lá, sabe? Tipo, isso fica um pouco vago pra mim e isso acaba sendo um ponto negativo. Um ponto positivo pra mim é, que nem tu disse, o ponto do Alex, é muito legal, mano. Todo aquele final ali é muito legal. E a gente vê ele, a perspectiva dele, o atorzinho ali, mano, manda super bem. E pra mim o final funcionou super, que é ainda ser uma pegada mais cômica, justamente um contraste com o filme que é bem mais tenso. Eu achei muito legal esse final e achei legal que ele te deixa ali pensando no que aconteceu, no porquê que aconteceu aquilo com as crianças e com o pai do Alex. Mano, pra mim funcionou super bem. Depois vou dar minha nota aí. Bom, e só pra dar uma terminada, né?
Eu também gostei bastante dessa parte final, né? Toda aquela parte da resolução, né? Finalmente vai vir aqui ao último ato do filme, entendeu? Eu acho toda aquela parte que eles entram na casa muito legal. É um final que eu senti, que eu falei na parte sem spoilers, né? Mas agora com. Eu senti, graças a esse final, que foi uma história muito redondinha, muito pro filme ali só, entendeu? Ele começa muito bem e termina muito bem, e essa cena inteira da casa mostra isso. Além, né, de toda aquela. No final, né, como tu falou, ele tem um pouco mais de um ar um pouco mais cômico, né, em contraste com esse suspense do filme, né. Até porque eu acho que qualquer produção que envolva crianças, às vezes é meio mais obscuro, né. Mas justamente tem até um pouco de ação ali, né. Eles têm que lutar contra os bichos ali. E eu acho que pra mim finalizou muito bem aquela parte inteira que o gurizinho lá fica inteligente pra caralho, e aí ele pega e bota o cabelo da mulher lá, e aí todas as crianças vão atrás da mulher, fazendo justamente, né, meio que, não sei como é que se fala. Feitiço contra feiticeiro. Basicamente usando o feitiço contra o feiticeiro e as 17 crianças indo atrás da mulher. Essa cena, além de ser muito legal, ela é muito engraçada, tá ligado? Tipo, ela é genuinamente engraçada mesmo, que ele não tenta te forçar que ela é engraçada, entendeu? Ela é engraçada Sim. naturalmente. Porra. Aquela montagem das cenas ali, né? Vai Sim. mostrando um pouco da reação das pessoas, um pouco dos Aham. diálogos, é bem legal. Eu achei bem legal aquela cena, né? Daí as crianças, obviamente, acabam com a mulher e o feitiço inteiro se acaba, né? E aí fica aquela coisa no ar, né? De algumas crianças voltaram, algumas outras meio que estão voltando lentamente, os pais do gurizinho ainda não voltaram totalmente também. E aí fica aquela esperança, né? Será que esse universo vai voltar? Será que vai ter um spin-off pra contar a história da vilã? Que eu não acho impossível, né? Eu gostei muito, muito, muito desse filme, muito por causa dessa história que pra mim inicia e termina de uma forma muito, muito legal. Bom, e falando sobre notas, agora a gente vai. Geralmente, quando a gente falar sobre filmes aqui, a gente vai dar notas, tá, gurizada? Então, pra Perfeito. mim, é uma nota 7. Eu acho que tem alguns elementos depois, eu pensando melhor sobre eles, me incomodaram um pouco ali. O fator de enrolar um pouco no meio do filme, o fator da suspensão de descrença, como eu trouxe anteriormente. Então, esses fatores abaixaram um pouco da nota do filme, mas os pontos altos são história, montagem, perspectivas ali dos personagens. Personagens, pra mim, não tão legais, a maioria eu achei qualquer coisa, mas o do Art e também o do Alex eu achei muito maneiro. Sinceramente, a relação que eles tinham ali anteriormente, que mostra mais o do Alex, né, com os seus pais ali, eu achei muito bacana. Isso levantaram a nota do filme Perfeito. tranquilo. Pra mim ele tem ali sua nota 8,5. Depende do quanto eu penso no filme, eu acho que ela pode mudar um pouco, mas eu dei 4 no Letterboxd mas basicamente Uhum. pelos mesmos motivos, assim, eu gostei muito da história, gostei muito dos elementos os elementos que eles usam de direção no filme, eu gostei muito de como a história é contada, Muito gostei bacana. muito dos personagens, embora tenha alguns piores, outros melhores, mas acho que num geral os personagens são oks. A vilã também é bem legal. E toda essa vibe, todo esse. Como é que se diz? Esse ambiente do filme eu gostei demais, assim. Muito bacana. E eu achei isso bem legal. E por isso que pra mim ele é um filme. Um filme ali que chega no seu 8, 8,5. Enfim, rapaziada, comentem aí se vocês gostaram desse estilo de vídeo. Comentem se vocês querem mais desse estilo de vídeo. E também deixe seu like, compartilhe aí com a galera que você acha que pode gostar. Não esquece de compartilhar com o pessoal que já assistiu o filme também, por causa que aqui a gente tem a sessão sem e com spoilers, tá bom? Perfeito. Deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto, valeu! Valeu!